Olá, meus amigos do Projeto Adelante, um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Vamos continuar com as nossas questões. Em cima dessas questões, vamos ter aí a oportunidade de revisar vários pontos, né? Não só do CTB, bem como aí das resoluções do CONTRAN, né? Então são questões diversas e em cima do assunto a gente faz aquele aprofundamento, se for necessário, e também as revisões necessárias. Vamos então aqui na tela, nossa próxima questão diz o seguinte: julgue o item abaixo com base na resolução 780 do CONTRAN, resolução que está aí no seu edital. O padrão de estampagem é composto de 7 caracteres alfanuméricos em alto relevo, tá? É o que ele destaca aí, ó, em alto relevo. Na sequência LLL, NL, NN, ou seja, onde tem o L é letra, tá, pessoal? E onde tem o N, aí é o número, com espaçamento equidistante e combinação aleatória distribuída e controlada pelo DENATRAN, é o que ele diz aí, ó, controlada pelo DENATRAN, aí sendo o caractere, né, L referente a numeral e o caractere N a letra. Pessoal, mais psicotécnico do que outra coisa, né? Aqui é letra e aqui é numeral, então o item está errado. Uma questão fácil, tranquila, mas aqui podemos até aprofundar para vocês. O que você tem que lembrar na hora da prova, né? Por exemplo, realmente as novas placas, você vai ter lá o L, o L, o L, tá? Tá aparecendo ali, né? O N, que é numeral, e depois o L, N, N. Então isso aqui é um grupo que agora pode ser o quê? Alfanumérico. Então o que você tem que ficar atento aqui nesse grupo, né, pessoal? É que o antepenúltimo caractere vai ser somente o quê? Letra. Aí, pessoal, um detalhe aqui importante. O CONTRAN, ele reservou, ó, do 0 até o 9, tá? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, do 0 até o 9, ele reservou algumas letras do alfabeto para substituir placas já existentes, né? Placas que já tenha ou seja, com base na 231, por exemplo. Imagina uma placa, vamos imaginar uma placa aqui qualquer, ó. Vamos colocar aqui uma placa para você visualizar nesse canto aí, né? Aqui eu coloquei ali, mas está de 0, depois eu vou sair aqui à frente, tá? Então vamos imaginar essa placa aqui, ó, PRF 2021. Então você tem uma placa aqui, fundo cinza e caractere preto. Vamos imaginar uma placa. Então, para ter ligação direta, esses números de 0 até a 9, o CONTRAN reservou as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Então, ó, uma ligação direta, tá vendo? Então, o que vai acontecer, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, como essa aqui vai ser letra agora, se eu tenho já essa placa existente e eu quero ir lá e alterar para uma nova PIV, logo esse 0 aqui vai sair e eu vou substituir o quê? Pelo A. O A substitui o 0, o B substitui o 1 e assim em outras combinações. Então, por exemplo, nessa combinação que eu falei aqui, vai ser PRF 2A21. Então, olha uma boa questão que a banca pode cobrar. Outra questão também importante sobre a 780, que fala sobre a PIV, né, placa de identificação veicular, é justamente você lembrar que hoje o que muda são as cores dos caracteres. Então não é mais o fundo da placa. Então o fundo da placa, quando a gente tinha lá fundo cinza, né, fundo vermelho, né, e alternando a cor do caractere também, então isso esquece. Hoje, pela sua prova, quando a gente fala em grupos de identificações, com o estudo das resoluções do CONTRAN, hoje você tem lá as cores dos caracteres. Por exemplo, se os caracteres forem preto, a placa como regra geral, tá, pessoal? A placa como regra geral, ela vai ser na cor, ó, você vai ter aqui uma placa, você vai ter uma faixa azul, tá? À esquerda aqui você vai ter o símbolo do Mercosul, à direita do Brasil e a expressão Brasil aqui no meio em branco, tá bom? Aí a placa vai ter lá a sua cor. Por exemplo, vamos supor que seja azul. Vamos começar aqui azul, ó. Vou escrever aqui azul, PRF 2A, porque agora é já o modelo novo, né? 21. Então o que vai acontecer? Essa placa com os caracteres azul, ela vai ser de uso de veículo oficial ou representação. Bem como as placas com os caracteres preto, vai ser particular. Placas com os caracteres vermelho vai ser comercial, pode ser de aluguel ou aprendizagem.
placas, pessoal, ó, placas com os caracteres verde especial, né, que é o de experiência, enfim, e placas, nesse caso aí, com os caracteres, por exemplo, dourados, né, na cor dourada, nós vamos ter ali a placa de missão diplomática, ou seja, a placa diplomática, né, para consulados, enfim. Então, as cores é que vão influenciar. Ficou faltando de coleção, né? Coleção vai ser cinza-prata, caracteres na cor cinza-prata. Então, eu acredito que a banca vai trabalhar em cima disso, ou em cima das cores de caracteres para o uso da placa, ou em cima dessa aqui, que seria uma questão bem aprofundada, porque muitos não chegaram a estudar essa parte aí, né? Que eu vejo os professores falando somente aí de forma superficial a 780, mas temos que aprofundar, porque a prova pode vir pesada aí, porque devemos ter muitos candidatos inscritos aí, tá bom? Então não esqueçam disso, jogando aqui na tela, antes da gente ir para a nossa próxima questão. Então esse item aí está errado, mas fiquem atentos a essa explicação aqui. Vamos lá então, pessoal, vamos seguindo. Nossa próxima questão diz o seguinte, ó. Julga o item abaixo com base na resolução 349 do CONTRAN. Aí ele traz lá, ó, nos casos em que o transporte eventual de carga ou de bicicleta resultar no encobrimento total ou parcial, quer seja da sinalização traseira do veículo, quer seja de sua placa traseira, será obrigatório o uso de uma régua de sinalização e, respectivamente, de segunda placa traseira de identificação fixada àquela régua ou à estrutura do veículo, né? Pessoal, a questão aqui, ela traz a regra, tá? Ela traz uma regra realmente lá da resolução 349. É importante você saber que realmente vai ser necessário, no caso, instalar, né, uma régua, e essa régua ela vai ter um comprimento mínimo, tá, pessoal? Ela vai ter aqui as películas, né, na cor branca e vermelha, ou seja, em 45 graus, tá? Nesse caso aqui, em 45 graus, e a placa ao centro, tá, pessoal? A placa ao centro aqui, para quê? É uma segunda PIV, né? Uma segunda PIV traseira, para poder o veículo ser identificado, porque senão vai tampar não só a iluminação, bem como também pode tampar ali toda a PIV, tá? E a largura? A largura vai ser a largura máxima, vai ser a largura do veículo, não pode extrapolar essa régua à largura do veículo. Então o item está correto sim. Vamos para a nossa próxima questão. Julga o item abaixo com base na resolução 349, né, do CONTRAN. A autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar eventualmente a título precário a circulação de veículo de carga. Aqui na verdade não é 349, vamos só retificar, tá? Aqui na verdade, né, pela leitura, quando eu já comecei a ler aí eu já vi, aqui é a 508, pessoal. Ou seja, sobre o transporte de pessoas em veículo de carga, tá? É só retificar aí. Ok? Então, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, eventualmente e a título precário, a circulação de carga ou misto, transportando passageiro num compartimento de cargas, desde que sejam cumpridos, os requisitos estabelecidos pela norma. Assim, no transporte será calculado na base de 35 decímetros quadrados do espaço útil, tá? Do espaço útil da carroceria por pessoa, incluindo-se o encarregado da cobrança de passagem, né? E atendimento lá aos passageiros. Pessoal, perfeitamente, tá? Perfeitamente. É possível transportar pessoa a título precário? Sim, essa autorização ela não pode extrapolar os 12 meses. E esse prazo é justamente para que o município, pessoal, tá? Ele, na verdade, adapta ali uma linha regular de ônibus. Então, por isso que é título precário. E o interessante aqui, pessoal, que se for pego, né? Ou seja, conduzindo passageiro em desrespeito à norma, ou seja, a resolução 508, vai ter uma infração lá do artigo 230, e é uma infração de natureza o quê? Gravíssima, tá bom? É uma infração de natureza gravíssima, né? Então, fiquem atentos aí essa infração também, que é importante. Aí, pessoal, né, independente da regra de ter lá o assento, de ter lá a cobertura de 2,10 metros, corrimão, escada, que são requisitos também, você tem que lembrar que há uma vedação, ok? Existe uma vedação. Então, qual é essa vedação aqui, né? Ou seja, é vedado, vamos dizer assim, né? Não pode, tá? Não pode. Por exemplo, transportar passageiro em pé, não pode transportar passageiro em pé. Passageiro lá, pessoal, com idade inferior, tá? Inferior
há 10 anos não pode também. 10 anos aqui não pode. O que mais que não pode? Utilizar combinação de veículos, né? Ou seja, combinação de veículos não pode utilizar, que existem veículos, por exemplo, que você tem combinações, né? Unidade trator e unidade tracionada, não pode combinação de veículos, ok? O que mais que também não pode, pessoal? Não pode também, por exemplo, transportar passageiro nas partes externas do veículo, partes externas do veículo, tá? A norma proíbe, bem como também, pessoal, né, colocar o passageiro e a carga no meio ambiente, ó. Passageiro e carga junto, né? Não juntos, né? Não podem, tá, pessoal? Isso aqui a norma também proíbe, e bem como duas espécies, né, de caminhão, por exemplo, que você tem lá, que a gente chama de basculhante ou boiadeiro. Então, olha só, carga, usar o veículo de carga do tipo basculante, ok? E boiadeiro, tá bom? Esse tipo não pode ser utilizado. Então, esta vedação as bancas podem cobrar, bem como os requisitos para ter a autorização para transportar passageiros em veículo de carga. Pessoal, vamos seguindo aqui então, vamos avançando. Julgue o item abaixo com base na resolução 210 do CONTRAN. Nos veículos não articulados de passageiros, né, e terceiro eixo de apoio direcional, o balanço traseiro será de até 62% quando o motor for traseiro, pessoal. Então, o que acontece, né? O eixo aqui, para quando for coletivo de passageiro, você vai ter como base o motor. Então, ó, vamos desenhar um ônibus aqui. Imagina que você tenha um ônibus aqui, né? Ou seja, um ônibus aqui, tá? Você tem um ônibus aqui, de repente já naquele formato, né, até 15 metros, permissão do chassi 8x2, está lá no artigo 100 do Código de Trânsito. Então, você tem aqui um ônibus. Então, esse ônibus vai depender, por exemplo, se o motor for na frente, ou seja, motor, né, dianteiro, então esse BT, o que é o BT, né, pessoal? É o balanço entre o último rolamento até a parte traseira. Então, isso aqui é o BT, o balanço traseiro. Então, essa distância X aqui, ela vai ser uma porcentagem entre distâncias entre eixos, tá? Distâncias aí entre, na verdade, são os eixos, entre os eixos aqui, ó, esses internos, tá? Só apaga aqui. Então, entre os eixos aqui, ó. Então, você vai ter a distância entre os eixos. Então, vai ser o BT aqui. Então, se o motor for na frente, logo, né, você tem aqui 71, né? 71%. E se o motor for no centro? 66%. E se o motor for traseiro? Aqui ele fala em motor traseiro, ó, balanço traseiro. Então, aqui nesse caso aqui dessa questão, eu posso até considerar ela como que, pessoal? Como correta, né? Porque ele botou 62% e está certo. Então, esse BT aqui, o balanço traseiro, dentro do ponto do eixo aqui até a parte, extremidade final. Então, esse BT vai ser 62% desse valor. Imagina que aqui tem a distância entre eixos de 3 metros. Então, o BT tem que ser 62% no máximo de 3 metros, né? Para não poder, quando virar, não bater num poste, isso tudo tem um cálculo, né, pessoal? Quando eu dirijo o ônibus, né, que antigamente, muito tempo atrás, isso às vezes acontecia, né? O cara virava o veículo e ele dava uma lapada em algum local em algum veículo. Então, é até bom para o veículo não ficar assim, né? Por exemplo, você botou um peso, um excesso de peso, ó, o veículo vai ficar o quê? Vai subir, né? Vai ficar agarrado ali. Então, o BT, ele tem que respeitar, no caso de coletivo, de passageiro, tem que respeitar aí o motor. Se o motor é dianteiro, se o motor aqui é central e se o motor aqui é traseiro. Ok? Item correto, vamos avançando, vamos seguindo. Julgue o item abaixo com base na resolução 290 do CONTRAN, pessoal. Então, a resolução 290, ela fala sobre as plaquetas, né? É uma resolução que também está dentro aí do capítulo que nós estudamos de pesos e dimensões, tá? É uma resolução que pode cair na sua prova de vocês, porque está no edital de vocês e tudo que está no edital
passível aí de ser cobrado na prova de vocês. Vamos lá. Nos veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros, a indicação deverá ser afixada na parte frontal interna, acima do para-brisa, né, ou na parte superior da divisória da cabina de comando do lado do condutor. Na impossibilidade, né, então ele está falando coletivo, especificamente coletivo de passageiro, aí diz, na impossibilidade técnica ou ausência do local para fixação, poderão ser utilizados os mesmos locais previstos para o veículo de carga e tração. Então o que ele está dizendo aqui, né, pessoal? Ele está dizendo o seguinte, para efeito de registro, ok? E licenciamento e até mesmo circulação, licenciamento e circulação desses veículos, de carga, por exemplo, né? Os veículos de tração, enfim, de carga, eles deverão indicar, ou seja, as suas características por uma obtenção de um CAT. O que é o CAT? É o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito. Então, o que ele tem que ter, né, pessoal? Ele tem que ter as indicações escritas, né, indicações de PBT, PBTC, enfim, né, sobre as inscrições, ou seja, porque ele fala para disciplinar, principalmente, o artigo 231, por exemplo, fala lá do inciso 10, por exemplo, né, CMT, não tem que ter lá escrito CMT, o PBT, o PBTC, bem como a lotação, isso vem, pessoal, numa plaquetazinha, isso vem escrito. Então, essas indicações serão escritas em fundo claro, tá? Essas indicações elas vão ser escritas em um fundo claro, ok? Ou escuro. Primeiro ponto, senão o banco pode colocar somente claro, né? E deixar o escuro lá. Não, claro ou escuro. E serão adotados, né? Essas capacidades, enfim, de caracteres alfanuméricos. Agora, e a altura de cada caractere? Não, ou seja, inferior a 3 milímetros. Pode ser mais? Pode, só não pode ser inferior a 3 milímetros. Isso para os veículos novos, daqui para frente, que daqui para trás eu já vou falar já. Então, daqui para frente, 2008, da resolução diante, segue essa regra aqui. Então, essa indicação nos veículos automotores de tração de carga, né, de tração, carga, né, ou seja, vai ficar afixada em alguns pontos. Por exemplo, né, essa plaqueta ela vai ficar na coluna da porta, né? Quando eu falo da porta é porque é de qualquer porta, tá, pessoal? Junto ali a dobradiça. Na borda também, na borda de qualquer porta, borda de qualquer porta. O que mais aqui, pessoal? Né? Na parte inferior do assento, voltado para a porta, parte inferior do assento, né? Nesse caso aqui, voltada para a porta, bem como também, né, no painel de instrumentos, e para fechar na superfície interna, né? Superfície interna, nesse caso, de qualquer porta. Então, quando a gente fala, né, nos veículos de tração e veículo de carga, é onde deve constar essas inscrições. Aí ele diz aqui, ó, aí ele traz uma regra específica. Já no coletivo de passageiros, a indicação deverá ser fixada na parte frontal interna acima do para-brisa ou na parte superior da divisória da cabina de comando ao lado do condutor. Beleza. Aí, na impossibilidade técnica ou ausência do local de fixação, poderão ser utilizados os mesmos locais previstos para o veículo de carga ou tração. Então, o item está correto, sim. Então, não esqueça disso. Agora, os veículos antes terão que pintar em 30 milímetros, né? Ou seja, altura mínima de 30 milímetros. Isso mesmo, aqui é 3 milímetros, porque é na plaquetinha, enfim, né? É a altura do caractere. Aqui, 30 milímetros, e esses 30 milímetros, ele vai ser pintado, tá? 30 milímetros é uma tinta amarela, resistível à ação, né, do tempo, vamos dizer assim, né, sol, chuva, ok?
então no lado externo mostrando lá o PBT, o PBTC, enfim, tá bom? Então fiquem atentos, pessoal, que tem mais coisas aqui, mas a priori vamos trabalhar em cima dessas informações que eu acabei de destacar aqui. Vamos seguindo então, vamos avançando. Julga o item abaixo com base nas principais jurisprudências e na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. Aí ele diz aí, ó, é constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. Pessoal, isso aqui foi realmente, voltando aqui para mim, foi realmente uma posição do STF. Então foi declarado lá, né, a defesa entrou com recurso alegando que esse tipo de suspensão, quando você tem lá a suspensão do direito de dirigir para quem comete crime de trânsito, e se tiver suspensão, por exemplo, como uma lesão corporal, né, bem como também um participante de racha, enfim, qualquer suspensão penal, até mesmo cautelar, né, como uma medida cautelar para a garantia da ordem pública, e a pessoa sempre tem que entregar em 48 horas esse tipo de suspensão penal, tá, que é aplicada pelo magistrado, pelo juiz. Então, nesse caso, pessoal, o que acontece, né? A defesa alegou que violava o direito constitucional do direito ao trabalho, ou seja, um preceito constitucional garantindo o direito ao trabalho. O STF disse que não fere, logo é possível sim. Outro também que é polêmico, né, que muita gente, né, também posicionamento do STF, né? Não vou dizer que é polêmico, né, mas é um posicionamento do STF, e bem claro e bem evidente, né? Olha só, se eu estou suspenso, eu estou com o meu direito de ir e vir, ou seja, reduzido? Não. Ou eliminado? Não. Por quê? Porque eu posso ir para onde eu quiser, eu posso ir de Uber, eu posso ir de táxi, eu posso ir de ônibus, metrô, andando, de bicicleta. Eu só não posso dirigir o veículo. Então o STF falou, não cabe habeas corpus aqui, não podemos falar em habeas corpus quando a gente fala do direito de dirigir suspenso, tá? Muita atenção aqui. Vamos seguindo então, vamos avançando. Vamos lá, nossa próxima questão. Julga o item abaixo com base aí nas principais jurisprudências e também na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. Segundo o STJ, o fato de o delito, né, dos delitos terem sido cometidos em concurso formal não autoriza a extensão dos efeitos do perdão judicial concedido a um dos seus, né, dos crimes, vamos dizer assim, e se não restou comprovada nesse caso aí, tá, pessoal, quanto ao outro, a existência do liame subjetivo entre o infrator e outra vítima fatal, né? Pessoal, exatamente, né? Imagina a pessoa, né, acabe ali o perdão judicial, tá? Acaba o perdão ali judicial, ao cara que de repente estava com a namorada dentro, né, do veículo e tal, pelo BAC, né, a esposa, enfim, mas ao amigo não necessariamente vai ser estendido esse perdão judicial. Então o item aqui, realmente, posicionamento aí do STJ. Avançando aqui, vamos seguindo, temos aí mais uma aí, ó, julga o item abaixo com base nas principais jurisprudências e na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. Segundo o STJ, não se aplica o Instituto do Arrependimento Posterior para o homicídio culposo na direção de veículo automotor, mesmo que tenha sido realizada composição civil entre o autor do crime e a família da vítima. Então não tem como, tá, pessoal? Cuidado, tá? Então aqui eu não posso falar, tá? Segundo o STJ, realmente não se aplica aí o Instituto do Arrependimento Posterior, que vem lá no artigo 16, né? Para quem não conhece, está lá no artigo 16 do Código Penal, tá? Para o homicídio nesse caso aí. Ok, pessoal? Por quê? Porque para que seja possível aplicar a causa de diminuição de pena do 16, pessoal, é indispensável que o crime, né, pessoal, seja praticado, seja patrimonial, tá bom? Ou que possa também ter até mesmo os efeitos patrimoniais, né? Mas não nesse caso, e nesse caso aqui não se aplica, então o item está o quê? Correto, sim. Vamos avançando aqui, mais questões aí, ó, né? Crimes de trânsito sempre vendo caindo aí junto com penal, com leis penais, enfim. Julga o item abaixo com base aí nas principais jurisprudências, na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. Segundo aí o STJ, o fato de o autor de homicídio culposo na direção veicular estar com a CNH vencida não justifica a aplicação da causa especial de aumento de pena. Então, o que acontece, pessoal?
Quando a gente fala lá, ó, lembra que nós sempre, já até falei isso aqui anteriormente, o que vai, ou seja, o 302 e o 303, ó, 302 e 303. Quais são esses crimes? São crimes de dano, são os únicos crimes de dano, né? Então você tem o homicídio e a lesão corporal. Tá aqui, homicídio e a lesão corporal. Então aqui sempre eu vou ter um aumento da pena de 1/3 a metade. Quando que eu vou ter aqui o aumento da pena de 1/3 a metade? Por exemplo, sem habilitação, o que mais? Né? Faixa de pedestre ou calçada, faixa de pedestre ou calçada. O que mais aqui, pessoal? Faixa de pedestre ou calçada, além da faixa de pedestre ou calçada, também quando for motorista profissional. E esse motorista profissional é aquele motorista profissional de passageiros, tá? Bem como omissão de socorro, né? Omissão de socorro, tá? Omissão de socorro. Então, tá aqui para vocês. Então, sempre eu vou ter aumento de pena de 1/3 a metade nesses casos. Não vou ter concurso de crimes, por exemplo, porque existe um crime de homicídio, de omissão de socorro, tá? Não vou ter concurso, vou ter aumento da pena, segundo a STJ, de 1/3 a metade. Bem como também dirigir sem habilitação gerando perigo de dano, eu não vou ter concurso entre esse crime. Eu vou ter, né, no caso, se houver um homicídio e uma lesão corporal, vou ter esses crimes com aumento da pena de 1/3 a metade. Aí quando ele fala aqui, ó, né, porque a habilitação vencida, né, ou seja, ou vencida por mais de 30 dias, é somente uma infração. Vencida não, vencida dentro dos 30 dias ainda não pegou nada, mas se está vencida por mais de 30 dias, aí sim, lá artigo 162, infração de natureza gravíssima, aí eu posso falar nesse caso aí, né, somente de infração. E não tem crime. Então, a habilitação vencida por mais de 30 dias não é sem habilitação. Sem habilitação é quando a pessoa não é habilitada mesmo, aí sim está passível aqui de um crime com majorante aumento da pena de 1/3 a metade, beleza? Então não esqueça disso. Então aqui na tela, quando ele fala aqui, ó, na tela aqui, ó, quando ele fala assim, o fato, né, de o autor de homicídio culposo na direção de veículo automotor estar com a CNH vencida, não justifica a causa de aumento de pena. Então que ele está falando desse aumento de pena aqui. Logo o item está o quê, pessoal? Nesse caso aqui, segundo o STJ, realmente, né, aqui não há que se falar em aumento de pena. Então o item correto aqui também, tá ok? Avançando aqui, julga o item abaixo com base nas principais jurisprudências e na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. Segundo o STJ, para a incidência da causa de aumento de pena no homicídio culposo na direção de veicular, é irrelevante que o agente esteja transportando passageiro no momento do homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor. Ou seja, é irrelevante, pessoal, ou é relevante? É irrelevante, não precisa, né, pessoal? O STJ diz que não precisa estar transportando, basta que ele seja um motorista profissional, o quê? De passageiros. Então, o item está errado ou está correto? Item corretíssimo, tá? Item correto. E fechamos aqui mais uma grande questão aí para vocês. No próximo bloco, vamos trazer mais questões e vamos aprofundar cada vez mais aí. Muito obrigado